O homem que passou 18 anos sem poder sair de um aeroporto. Nasserie ou Sir Alfred. Por quase 2 décadas, Nasserie, também conhecido como Sir Alfred, nome que deu a si mesmo, morou no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, em Paris. Sua história recebeu atenção internacional e inclusive inspirou produções audiovisuais. Nasserie conta coisas diferentes. A forma como Nasserie acabou sem poder sair do aeroporto foi uma questão de debate ao longo dos anos, especialmente porque ele mesmo mudava detalhes específicos sempre que conta sua história. Uma tentativa de obter asilo político deu errado. No entanto, o consenso geral é que tudo começou com uma tentativa de obter asilo político após alguns problemas em seu país natal, o Irã. Exilado do Irã. No início dos anos de 1970, Nasserie estudou na Universidade de Bradford, no Reino Unido, e enquanto esteve lá, participou de protestos estudantis contra o último Shah do Irã. Quando voltou para casa em 1976, foi imediatamente preso e depois exilado por conspirar contra o governo. Status de refugiado. Nasserie recebeu o status de refugiado em 1981, emitido pela Bélgica. Como tal, ele pôde solicitar cidadania em países europeus e planejou voltar para a Inglaterra, pois conhecia o país desde o tempo de estudante. Uma mala perdida. No entanto, durante a viagem da França para a Inglaterra, Nasserie perdeu a maleta que continha seus documentos de refugiado. Sem ele, o Reino Unido recusou sua entrada e o colocou no próximo trem para a França. Preso e solto. Embora tenha sido preso pela polícia francesa quando retornou ao país, ele foi libertado porque não havia feito nada ilegal. Nasserie foi deixado no aeroporto de Paris. Um espaço internacional. Nasserie permaneceu no aeroporto por constituir o espaço internacional, mas o fato é que a perda de seus documentos o impediu de entrar na França ou em qualquer outro país. Seu status de refugiado também significava que ele não era mais um cidadão iraniano. McDonald's e observação de pessoas. E assim começou uma estadia de 18 anos em um aeroporto. Durante esse período, Nasserie usava os banheiros do aeroporto para se lavar-se, costumava comer no McDonald's do terminal e passava a maior parte do tempo lendo e observando as pessoas segundo funcionários do aeroporto. Como ele ganhou dinheiro? As pessoas começaram a reconhecê-lo e às vezes davam-lhe dinheiro. Outras vezes ele fazia trabalhos de limpeza dentro do aeroporto. Um advogado de direitos humanos assumiu a causa de Nasserie. A situação de Nasserie chamou a atenção de um advogado francês de direitos humanos chamado Christian Bourget. Ele assumiu sua causa e rapidamente descobriu outro grande problema. Preso em um loop. A Bélgica, o país que inicialmente emitiu os documentos de refugiado de Nasserie, só poderia emitir outros de substituição de Nasserie. Comparecesse pessoalmente para solicitá-los. Mas ele não podia viajar para lá sem esses mesmos documentos. Afastando da realidade. Depois de mais de 10 anos investigando o assunto, Bourget finalmente convenceu a Bélgica de enviar os documentos para Nasserie em 1989. Inacreditavelmente, o homem rejeitou a papelada porque achou que era falsa. Isso levantou suspeita de que ele havia enlouquecido. Sir Alfred. Ele também havia se autodenominado Sir Alfred, já que não era mais um cidadão iraniano e se considerava britânico. Diz a lenda que os documentos tinham seu nome iraniano. Isso também havia contribuído para que ele não os quisesse.
como ele saiu do aeroporto. Em 2006, Nasseri teve que ser hospitalizado devido a uma doença desconhecida. Foi a primeira vez que ele deixou o aeroporto desde 1988. Foi liberado do hospital em 2007. Livro autobiográfico. Em 2004, sua autobiografia Terminal Man foi publicado e escrito por Nasseri, com o autor britânico Andrew Dawkins. The Sunday Times a descreveu como profundamente perturbadora e brilhante. Inspiração para a ficção. A notável história de Nasseri inspirou o filme francês de 1984, Tombes do Ciel, conhecido internacionalmente como Lost in Transit, o conto The 15-Year Layover, escrito por Michael Paterniti, também narra a vida de Nasseri. Documentários White for Godot, Arte de Gaulle 2000 e Sir Alfred Archegalius de Gaulle Airport 2001 são documentários sobre sua vida. O Terminal 2004. Nasseri teria sido a inspiração para o personagem Victor Navorsky Tom Hanks do filme de Steven Spielberg, O Terminal. Terminal de aeroporto em Portugal, lançado em 2004. No entanto, nem seus materiais publicitários nem o site do filme menciona a história real. Spielberg comprou os direitos da história de Nasseri. Segundo o New York Times, Spielberg comprou o direito da sua história de vida para usar como base de sua obra e disse que Adrian Work pagou a Nasseri $250 mil. Também há relatos de que Nasseri carregava em 2004 um post de O Terminal quando ainda morava do aeroporto. Onde está o Sir Alfred agora? Em 2008, soube-se que Sir Alfred vivia em um abrigo para sem-tetos em Paris. Morte. No dia 12 de novembro de 2022, Mehram Karim Nasseri morreu de um ataque cardíaco aos 77 anos. Segundo The Headline, ele havia voltado ao aeroporto que foi sua casa durante tanto tempo, segundo